Muito boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando em casa. Exatamente, eu conversei com dois pilotos que utilizam muito a pista de Ubatuba, onde ocorreu o acidente. Eles fazem muitos voos para lá, pousos e decolagens para uma empresa particular. Inclusive, um dos pilotos que eu conversei estava no hangar no momento do acidente. O que ele me disse foi o seguinte, que ele ouviu o barulho do jato chegando, que é um barulho diferente de um avião comum de pequeno porte, e que o barulho da turbina foi muito forte, o que deu a entender que esse piloto tentou arremeter essa aeronave. Isso não é uma confirmação exata, não dá para cravar isso, porque, é claro, o CENIPA está chegando ao local e é esse o órgão que vai fazer a investigação. Mas os pilotos que me fizeram esses relatos, com a experiência deles, acreditam que provavelmente foi isso que aconteceu. O piloto tentou arremeter e não conseguiu. O que eles me explicaram foi o seguinte, que tinha parado de chover poucos minutos antes desse avião chegar até Ubatuba, ou seja, a pista estaria molhada, o que dificulta o pouso para o piloto. O que eles me falaram também foi o seguinte, que a pista pode ser utilizada de ambos os lados. Nesse caso, o piloto veio pelo lado esquerdo, onde tem um morro, e que os pilotos chamam esse morro de obstáculo. Aí, tecnicamente, a parte da pista que fica mais próxima do morro, que tem umas setinhas brancas, não pode ser utilizada para pouso, só em casos de extrema emergência, o que diminui o tamanho da pista para quem vai pousar pelo lado esquerdo. Por isso, a pista fica mais curta, mais um ponto de dificuldade para o piloto. O avião só pode tocar o solo a partir das faixas brancas que ficam mais ou menos no meio. Então, na prática, quem opta por usar esse lado da pista para fazer o pouso tem mais ou menos meia pista só, a pista fica bem mais curta. Outras informações que os pilotos me passaram. Nessa pista de Ubatuba, os aviões podem pousar pelo lado contrário ao que esse piloto escolheu, e aí sim podem utilizar toda a pista, não foi o que aconteceu nesse caso. Tudo vai ser investigado pelo CENIPA, como eu disse, inclusive o motivo desse piloto ter escolhido pousar pelo lado esquerdo, pelo lado mais curto, do que pelo lado direito. O que eles falaram também é que nessa época o tráfego aéreo ali é muito maior, é claro, é uma região de praia, é litoral, tem muita gente que vai para a praia, férias das crianças nessa época, inclusive tinha crianças nesse avião de pequeno porte, nesse jato, e é uma época que essa pista é muito mais utilizada do que no inverno, por exemplo. O que eles também me passaram, que os jatos não pousam lá com tanta frequência, que é mais raro. O piloto me disse, Gabriela, eu estou aqui desde o dia 21 de dezembro e foi a primeira vez que vi um jato pousando aqui. A pista é sim utilizada por jatos, mas não com tanta frequência como no caso dos helicópteros e dos aviões de pequeno porte, que não são jatos. O que eles me passaram ainda é que tem uma diferença bem gritante na velocidade em que um jato pousa comparado a um avião de pequeno porte comum. É claro que eles me passaram essa quantidade em milhas, mas traduzindo para a quilometragem comum, mais cotidiana, um jato pousa em mais ou menos 200 km por hora, enquanto um avião de pequeno porte comum pousa em cerca de 100 km por hora, ou seja, é o dobro. Então tem esses pontos que, é claro, como eu disse, vão ser investigados pelo CENIPA, mas tem esses pontos. Pista molhada, a pista mais curta, porque o piloto optou por pousar pelo lado que fazia a pista ficar com a metade do tamanho, e ainda essa velocidade que o jato chega ao solo, que é muito maior do que um avião de pequeno porte mais comum. Eu volto com você aí, é claro, a gente vai seguir acompanhando, esses relatos, como eu disse, foram de pilotos que utilizam muito aquela pista, um deles estava lá, estava no hangar no momento, mas a confirmação certeira da causa desse acidente, só mesmo o CENIPA vai poder dizer depois, quando sair o relatório sobre a investigação desse caso. Eu volto aos estúdios. Claro, Gabi, você deixou bem clara aqui a sua preocupação, de mostrar que é o seguinte, olha, para falar em causas do acidente, só mesmo a investigação concluída, mas você traz aqui, essas conversas com pilotos experientes que conhecem a pista, que conhecem, que estavam no momento do acidente, só para dizer sobre condições. Muito obrigada pela tua apuração, Gabriela Milanese, excelente trabalho para você.